Salve pessoal, Júnior aqui, seja bem-vindo ao meu canal, trazendo para vocês a parte 4 aqui do nosso sistema de save load. E essa parte não vai ter jeito, vou ter que quebrar ela em 2 episódios, porque se eu faço a metade eu ia deixar vocês ali até sair o próximo vídeo com o sistema parado, ele ia ficar inutilizado aqui. Então a gente vai criar a base, todas as variáveis, todos os sistemas antes da gente fazer ele funcionar, beleza? É o único método que eu encontrei que vai fazer você seguir esse vídeo e continuar testando, continuar criando itens se você quiser, sem esperar o próximo vídeo para fazer tudo funcionar. Senão você ia entrar no jogo, coisas não iam funcionar muito bem, ia ter mensagens de erro, enfim. Então essa foi a única saída que eu encontrei para esse problema aqui. Fazer um vídeo gigante aqui não vai dar certo porque você vai só seguir, não vai entender porque está funcionando, enfim, não é o meu objetivo. Não é o objetivo desse canal aqui só fazer vídeos e você seguir. É explicar porque está tudo funcionando para quando você for desenvolver a sua parte, tentar entender o que está acontecendo, você falar, não, eu entendi aquela explicação, consigo fazer um sistema parecido aqui agora para fazer outros sistemas. Então o que a gente tem que ter em mente? Eu vou separar aqui todos os meus materiais aqui, ó, que a gente vai usar nesse vídeo, que são... Eu nem sabia que eu tinha mais uma mochila aqui, que é a mochila tática. Eu tenho uma mochila pequena, a gente vai renomear ela em outros vídeos, tá? Então, vamos lá, vou deletar essa plataforma aqui, não preciso dela. Enfim, esses são os meus containers aqui. Então eu tenho um baú, duas mochilas pequenas e uma tática que é a mochila grande. É claro que como eu mudei a posição deles, vou mostrar, vai ficar legal. Olha lá, eles voltam pra lá porque o sistema de save salvou a posição dos itens aqui, né? Então vamos lá, vou deletar meu sistema de save e a gente já volta. Ok, arquivo de save deletado eu recomendo altamente vocês, toda vez que for testar sistema de save, sempre que fizer qualquer ajuste, vai lá, deleta ele, tá? Para você evitar alguma sujeira ou algum retorno inesperado, tá? Agora sim, como ele salvou essa posição, agora mesmo se eu movimentar, né, no caso da mochila, pegar e jogar ela em outro lugar, ela acompanha. O sistema já foi superado em outros vídeos. Então, o que a gente tem que entender do nosso sistema? Eu tenho, no caso aqui, 4 containers, ou pode ser vários, você pode ter milhares, ou enfim, milhares não, né, muita coisa. Mas enfim, você pode ter muitas mochilas, muitos baús espalhados pelo seu mapa, e baús que você vai poder utilizar para guardar itens ou coletar itens lá. Ele já pode começar com itens também, tá? Isso aí não é uma dificuldade muito grande. Então a gente tem várias posições de container e dentro desses containers tem outros itens. Então a gente tem que saber desse item aqui o que tem dentro dele, desse outro aqui o que tem dentro dele, desse outro o que tem dentro dele e desse outro aqui o que tem dentro dele, beleza? Então, para perguntar isso no sistema, a gente acaba criando um array dentro de array. Pensando assim, pode pensar, não, é fácil isso, né? Eu quero pegar tudo que tem dentro desse baú. Só que a gente está falando de itens que vão ser destruídos agora, cara, né? A gente destrói todos os itens, então a gente tem que ter a certeza que esse baú aqui, ou no caso esse baú, né? A gente tem que ter a certeza que esse baú é o que foi destruído para me devolver os itens que eram dele para ele. A ideia mais natural de se seguir é, opa, vou fazer a amarração por index. Pronto. O problema, imagine que esse baú aqui é o index 0, esse é o 1, 2 e esse é o baú 3 aqui. Eu não vou pegar ele, não consigo pegar ele, então vamos desprezar ele para esse exemplo. Então 0, 1 e 2. Quando eu pego esse cara aqui, ele já deixou de ser o index 0, porque a Unreal ela trabalha dessa forma. Quando a gente coloca alguma coisa no mapa, e é isso que eu faço, eu destruo esse que estava nas minhas costas e crio outro, mas por conta do item objeto a gente trafega as informações de item que estavam nele para poder restaurar ele para dentro desse. Então acaba que o index 0 já não existe mais. Esse vai ficar sendo 1, esse o 2 e esse o 3. Pode ser que em algum motivo, quando você fechar e abrir o jogo depois do save, ele vai falar para esse aqui agora ser o index 0. Por quê? Pela lógica dela, ele falou, opa, beleza, esse item aqui, pelo que eu me lembro, era o primeiro. E esse aqui foi o último criado, porque eu dropei ele no mapa. Beleza? Então a gente tem que entender isso. Então a amarração por index, nesse caso aqui, não vai funcionar. Então para a gente entender aqui, vamos lá, vamos no sistema de save aqui, ó. Eu tenho o Brain. Eu estou fazendo uma explicação mais alongada aqui, só para entender o que vem no próximo vídeo. Vai ser pauleira aqui, não vai ser legal não, hein? Então vamos lá. Quando a gente faz o load, a gente destrói todos os itens. A gente tem que ter uma certidão de nascimento
desse item aqui. Então só estou explicando o que a gente vai ter que fazer aqui, porque eu não queria perder essa explicação aqui de início, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos criar um blueprint aqui de estrutura. A gente vai ter que também coletar as informações do nosso item de outras formas. Então vamos lá, estrutura. Vou colocar o nome dele de S_container itens. Ok? Esse nome aqui. Abrindo ele, só variáveis simples aqui, tá? Então, item objeto, que é o item que eu quero salvar. Qual o item que eu estou vendo dentro daquele baú, tá? Então ele é do tipo item obj. Objeto referência. Estou olhando para aquele item. Quanto que ele tem estacável, se caso ele pode ser. Então, tem lá, estou olhando para o baú. Está com 2 herbs, então a quantidade. QTD, por exemplo. E a quantidade integer, certo? Tem que saber se o item está rotacionado também. Novamente, o herb está deitado, o herb está para cima, o herb está de lado, enfim, qual que é a posição dele. Novamente, isso aqui é consistência. Então o jogador deixou os itens dele de uma forma, quando ele saiu e voltou, os itens estão da mesma forma. Então rotate. É a booleano que a gente salva isso, né? Se está rotacionado ou não. E o último, mas não menos importante, a posição dele. Position. E a gente salva ela numa posição de vetor. A gente já fez isso num vídeo retrasado ou passado, enfim, quando a gente salvou também do inventário do player. Eu até mostrei, né? Dá para aumentar ele, então foi no vídeo retrasado. Ok. Salvamos aqui. Então é isso que eu tenho. Esse container aqui que eu acabei de criar, eu vou criar uma função para ele lá no meu inventário componente. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Inventário, componente, inventário componente. Se a gente vir aqui do lado aqui, ó, eu tenho essa função aqui, ó, get itens. Ele traz um mapa aqui para mim e a gente já usa ele. Não quero mexer nesse carinha aqui, não quero estragar ele. Vou criar um só para o sistema de save, tá? Então, ó, em cima desse get itens aqui, Ctrl D, get itens, save, ou get itens, container, fique à vontade aí, abuse da imaginação. Posso arrancar esse item aqui da saída, vou excluir ele, ok. Posso deletar esse item local e o add, não vou usar dessa forma. Por quê? Da variável local, eu vou criar uma nova variável, tá? Vou colocar o nome dela aqui de container itens local. Gosto de colocar o local porque antes a gente não tinha esse recurso desse Vzinho aqui, ó. É claro que ela não vai ser uma booleana, tá? Ela vai ser do tipo dessa estrutura que a gente acabou de criar. Então S container itens. Nesse caso aqui, ela é um array. Compilamos e salvamos, só para ela validar aqui para mim. Get nela e chamo um add. Aqui a gente continua da mesma forma, mas depois eu vou rever isso aqui. Eu não esperava esse tipo de resultado aqui não. Mas claro, ele funciona, mas eu só vou ver se ele não vai ter nenhuma complicação. A gente sai aqui e vamos adicionar ele no meu sistema aqui de salvamento. Ou seja, isso aqui eu vou estar perguntando para o meu sistema de inventário se esses itens existem ou não, tá? Aí você pode pensar, mas não tem como entrar aqui, né? Claro, a gente vai dar um split aqui, ó, galera. O split, ou você pode trazer para um break, enfim. O split fica mais legal, que fica tudo num bloquinho só. Então vamos lá. Linkamos o item objeto no item local aqui, no corrente local, que é esse carinha aqui, ó. A gente salvou ele do loop, ok? Posso dar um split aqui também da posição, que ele vai trazer para mim x e y aqui, é isso que eu quero, x e y. E agora eu preciso a quantidade e a rotação. Lembra que isso aqui é um item objeto, então nele eu tenho a quantidade, getQTD. Eu estou perguntando para o item, estou olhando para ele falando quanto você tem, ele sabe, tá? Então quantidade, e claro, se ele sabe a quantidade, ele sabe também se ele está rotacionado ou não. Posso chamar esse, posso chamar uma função também que é isRotate. Qualquer uma vai dar certo. O problema do isRotate você vai ter que linkar aqui, né, para poder trazer esse resultado, mas esse aqui também serve. Legal. Claro que eu não posso esquecer da nossa saída aqui, né? Só puxar container itens local que eu acabei de criar e trazemos para cá. Agora, quando eu chamar essa função de outro lugar, é claro, ou daqui também daria, mas enfim, a gente vai chamar ela lá do sistema de save e quando eu perguntar para ela, beleza, traz essas informações para mim desse baú, esse baú número 1, por exemplo, ou o baú index 0, para a gente começar do 0. O index 0. Quais itens ele tem? Ele vai trazer para mim tudo aqui. Compilamos e salvamos aqui. Só com isso de informação eu não consigo fazer o meu sistema funcionar. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar no inventário aqui de save
e vou criar mais um blueprint de estrutura. Vou chamar apenas de S containers. Abrimos ele aqui. Então aqui eu vou criar duas variáveis. A primeira vai ser a certidão de nascimento que eu falei para vocês. Então eu vou colocar aqui container ID e vai ser uma string. Ok? A próxima, array containers. E ela vai ser do tipo da primeira estrutura que eu criei. S container itens. Itens. Cuidado para não escolher o mesmo, hein? É o itens aqui, ó. É esse carinha aqui. Então estou salvando essa estrutura dentro dessa estrutura aqui. E ela vai ser um array. Porque agora fica mais fácil de você visualizar. Então imagine que esse conjunto de itens aqui, ó, está aqui agora dentro do array. Então, por exemplo, container 01 tem esses itens aqui. Container 02 tem esses itens aqui. Container 03 tem esses itens aqui. Então a gente consegue facilitar esse funcionamento aqui, ou então a gente consegue interligar esse funcionamento. Então já fica aí de lição aprendida. Quando você quer trabalhar com array dentro de array, é dessa forma que a gente faz. É lógico que eu preciso do identificador. E esse identificador que é a parte mais complicada desse vídeo aqui, porque imagine assim, ó. Quando eu destruir esse item aqui, poderia ser só na mochila, mas eu vou criar uma variável que vai servir para todo mundo. Isso aqui já abre um precedente para, sei lá, novas possibilidades para todos os itens. Cada item vai ter a sua certidão de nascimento. Então eu sei quem que é aquele item lá. Então, enfim, novamente abre um precedente aí para novos sistemas isso aqui. Itens, item master, tá? Dentro do item master eu vou criar mais uma variável que vai chamar container ID. Ok? Ela vai ser do tipo string. Vou marcar para ela instância editável e expose and spawn. E futuramente, quando a gente dá uma pitada ali em C++, expande aqui em avançados aqui, ó, e vão marcar o save game. Não faz nada, tá? Aqui, nesse momento, pra gente não tem utilidade. É só para mim não esquecer lá na frente. Quando eu for fazer outro sistema, eu vou acabar esquecendo. Então eu já vou marcar ela aqui. Quando a gente for aprofundar nisso aqui, a gente fala sobre isso. Vamos lá, vamos continuar. Então, ok. No item master, no construtor dele, quando construir o nosso item aqui, eu posso colocar aqui sem medo aqui no final, tá? Porque aqui se chegou aqui, ó, se disparou aqui, é porque a gente vai criar o item objeto e tudo mais. Vou pegar essa variável de container aqui. Vou perguntar se ela é vazia, tá? Então is empty, ou seja, se a variável está vazia, no caso realmente está, ó, não tem nada nela, está vazia. Saímos para um branch. Ok. Só se ela estiver vazia, tá? Se ela estiver vazia, que é o caso agora, ó, não digitei nada, verifique aí, ó, não colocou nada, tá? Eu vou chamar um set aqui, ó. Set. É claro que para mim gerar um número aqui para todos esses itens aqui, e olha que o meu não tem muito item, mas daria um trabalho fazer isso para todos os itens, sair aqui, ó, digitando, porque ele já aparece aqui para mim, ó. Container ID, mesmo ele não sendo um container, talvez eu não fui bem no nome, mas entendam, a utilidade nossa aqui é só para container, poderia ser ID geral, por exemplo, mas enfim, o Herb tem o container também, só que tá vendo? Tá vazio, então eu teria que ir em cada um, só que a gente tem recursos para não precisar fazer isso, né? Então eu posso chamar um nó que chama new GUID, G-U-I-D, ok? Esse cara aqui já é uma função pronta pra gente. E é claro que se eu tentar colocar aqui, ó, ele fala que não pode. Então dele eu posso chamar um toString, que ele tem um só pra ele, tá? É diferente, porque às vezes você tem um outro tipo de variável e você vem aqui e ela converte. Ele é um tipo de variável tão específica que ele precisa dele mesmo chamar o toString, que vocês viram aqui. Daí sim ele deixa entrar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai gerar uma série de números e letras aqui para mim, aleatórias, tá? E é claro, por conta do nosso sistema, essa parte aqui, ó, vai funcionar no começo, tá? Vai funcionar legal. Tô no construtor aqui, ó. Então vejam que o construtor já rodou. Então se eu selecionar qualquer item aqui, ó, podem ver que já está aparecendo um ID para eles aqui embaixo aqui, ó. Então todos os itens recebem um identificador único, tá? Ele cria uma série de letras e números aqui que não vão se repetir, tá bom? Só que o que acontece? O nosso sistema foi construído de uma forma, pelo menos o nosso sistema de save load aqui, ó,
Porque eu preciso deletar as coisas. E quando eu coleto o item, eu equipo uma mochila, eu destruo uma mochila e coloco outra mochila nas costas. Então, quando eu jogar lá fora, nesse momento aqui, ó, eu vou trocar todos os IDs novamente. Então, para mim devolver para o jogador, ou no caso, devolver para esse item aqui, ou para esse container, os itens que estavam nele, eu preciso ter certeza que era ele. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse ponto aqui, ó? Vejam só, a gente salvou aqui. Então, eu já vou deixar no Ctrl C aqui, ó, o nome da variável. Vamos voltar aqui, inventários, itens. Vou abrir meu item objeto. Vou passar, ou no caso, vou criar outra variável aqui de container ID, porque meu objeto tem que saber qual que é o nome ou qual que é o ID do item master, ok? Então, string. Nesse ponto eu não preciso marcar a instância editável, beleza? É só pro de cima, é só pro item master. Fechamos aqui, vamos voltar no item master. E no Big Play, bem depois do nosso evento aqui do Start Use Energia, eu tenho aqui, ó, item objeto master. Então, set, Ctrl V aqui, set container. Ok? Isso daqui eu estou passando o nome que ele gerou aqui no construtor para o meu objeto. Então agora, quando o jogo começa, além de todos os itens aqui, ó, terem o ID, tá? Então qualquer item aqui, vamos pegar o nosso exemplo aqui, ó, do baú, ele tem o ID dele. Só que o item objeto que está dentro dele também, quando começou o jogo ele recebeu também, opa, eu sei qual que é o ID aqui, eu tenho esse ID agora, eu sei qual que ele é. Vou testar aqui com a mochila, ó, essa mochila aqui. Vamos ver qual que é o ID dela. Vejam só, o ID dela aqui está marcando para mim final C06, ok? Vamos pegar ela aqui. Peguei ela. Vou sair aqui novamente, vou selecionar ela aqui nas minhas costas. Vejam que ela já mudou, ó, F3E. Ok? Então já mudou. Se eu salvasse agora, ele já não saberia quem que era ele, porque o ID que estava no mapa era um, o que está nas costas é outro. Que, novamente, a gente destrói aquele item. Quem trafega as informações é o item objeto. Ok? Se eu jogar ele fora, ele não vai voltar aquele ID, ele vai criar outro para mim. Então, se eu analisar ele aqui novamente, ele vai mudar. Olha lá, virou 2C0. Ok? Mesmo que aqui, sempre quando você sai, ele volte aqui para esse C06 aqui, vocês viram que quando eu coloquei ele nas costas mudou, quando eu jogo ele no mapa ele é outro, ok? Então eu tenho que garantir agora que quando eu faça qualquer coisa com essa mochila aqui, no caso equipar ou jogar ela no mapa, eu possa passar essa certidão de nascimento dela. Essa certidão aqui, ó, eu quero que esse número trafegue junto. E a gente já fez isso. Se você não percebeu, tenha atenção aí, ó, vejam. Quando a gente criou a variável aqui no item master, a gente marcou para ela instância editável e expose ou spawn. Por que ele está sempre mudando? É uma coisa básica aqui, ó. Por que ele está sempre mudando? Né? Porque ele já recebeu o nome, ele está com o nome, por que ele mudou? Porque quando eu equipei, ele ficou vazio. Por que ele ficou vazio? Vou mostrar para vocês no exemplo prático aqui. Vamos lá? Vamos abrir aqui, ó, o inventário, HUD. Vamos abrir o My HUD, que é onde eu arrasto os itens para ir para o mapa, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho um evento aqui de OnDrop. Vejam que quando ocorre o meu OnDrop aqui, ó, a gente vê o item objeto, usa um line trace e a gente spawna um item no mapa. E ó o container aqui, ó, ele ficou vazio. Então o que que acontece? Eu tô com a mochila nas costas, arrastei ela da barra de equipamentos ali para cair no mapa. Assim que eu lancei ela, eu soltei do botão, deu o drop, ele caiu no mapa sem nome ou sem o ID aqui. Caiu lá, ele vai ser construído, ou seja, nesse spawn actor aqui está falando para ele ser construído, ele vai vir para cá, ó. Opa, estou sendo construído. Estou vazio? Tô. Vou criar um novo ID. Por isso que está sempre mudando. Equipo, jogo, ele muda o ID. Equipo, jogo, ele muda o ID. Então, nesse ponto aqui, é isso que está acontecendo. E por que eu coloquei essa variável do item master aqui, ó, no Big Play, entregando também o ID para o item objeto? Para nesse ponto aqui, ó, eu tenho aqui, ó, item objeto. Então, ó, get container ID. Então, no momento que eu jogar essa mochila no mapa, eu vou falar para ele, beleza, você vai construir, mas vai construir com esse mesmo ID que eu tenho aqui. Não vai construir com outro ID não. É esse ID que você vai seguir. Compilamos e salvamos aqui.
Tem um outro ponto também, que é quando eu equipo. Porque não é só o fato de eu jogar fora. Vejam só, vamos de novo. Vou voltar aqui, ó, nossa parte de slot equipe. Gráficos. E já estou tendo equipe já, porque foi a última parte que a gente utilizou. Vejam só ele aqui, ó. Então, se eu coletar a mochila, coletei a mochila lá, que ela já equipa automático. Coloquei, ela equipou. Olha o nome dela aqui, ó. Tá vazio. Então, estando vazio, vai falar, opa, o nome é vazio, preciso criar um novo. Ele vai sempre criar um novo. Vai acabar com o nosso sistema de identificar qual é aquela mochila para devolver os itens. Então, é isso que a gente precisa trazer aqui também, ó. Item objeto, get, id, container. Ok? A gente linka aqui. Com isso feito aqui, eu estou garantindo para ele que, independente do que eu faça com essa mochila, coloquei nas costas, joguei no mapa, ela vai manter o mesmo nome. Ok? Então vamos lá? Ó, vamos acompanhar o nome da mochila aqui, ó. Ela está com o nome de C06. Equipei ela. Está com o nome de C06. Vou jogar ela no mapa. Sair aqui rapidamente. Manteve o nome de C06. Quer a prova real? Vamos lá? Ó, vou deixar solto aqui, ó, na parte de equipar. Então, na hora que eu pegar ela aqui, ó, pode ser qualquer uma, tá? Equipei ela. Mudou o nome aqui, ó. D6D. Vou jogar fora. Por que que manteve esse? Porque no momento de eu dropar, a gente colocou aqui no MyHUD. Pegue o nome que criou e joga para cá. Só que é claro, no momento de equipar também eu quero que isso mantenha. Então, criou a mochila, vai criar um ID para ela e esse ID vai acompanhar até o fim da vida desse item aqui. Chegou o momento que você vai desprezar esse item, ele não tem utilidade mais, ou ele gasta até destruir, vai morrer com esse ID ou esse CPF, certidão de nascimento, enfim, entendam como quiser. A última parte, mas não menos importante, sistema de save. Vamos abrir aqui o nosso BP Save, que agora eu preciso criar um conjunto aqui, ó, desse cara. No caso, vou criar uma variável com esse container aqui, tá? Então, no save aqui, vou chamar de sContainer e ela vai ser do tipo sContainers. Lembrando que não é o item, é os containers, ok? E ela é do tipo array. Compilamos e salvamos aqui. Esse cara aqui, o que ele vai fazer, ó? Vamos colocar o nosso primeiro baú aqui. Olhou o primeiro baú, ele vai trazer o nome, baú 01, por exemplo. E quais itens ele tem. Então vai trazer tudo do item aqui. Qual o item objeto, quantidade, se rotacionado e qual que é a posição que ele está no inventário. Próximo baú, vai criar um outro item e assim por diante. Então com essas tratativas que a gente fez aqui, ó, lembra que eu deletei aqui, só foi para mostrar, tá? Compilamos e salvamos aqui. Então novamente, só para retomar o raciocínio, agora a gente tem todos os recursos aqui para fazer o sistema salvar cada item pertencente ao seu baú. Só para mim não esquecer uma coisa, já é passando despercebido também, vejam. Eu vou salvar nessa primeira etapa aqui, ó. Tá vendo? A gente tem o nosso smapa aqui, ó. Vamos lá na nossa pastinha de save aqui, ó. smapa. Eu vou criar também aqui o container ID, ok? E ela vai ser do tipo string, igual a outra foi. Porque aqui no meu brain vai aparecer o botãozinho dela aqui, ó, o campo dela aqui. E na onde que eu vou pegar essa informação? Vejam só que legal. Eu dou um get ao actors nos item master. O item master tem essa variável. Poderia puxar aqui também, ó, o item objeto, não tem problema, é o mesmo item, tá? Ou no caso é a mesma variável. Se está aqui no item master, está aqui no item objeto também. Eu vou puxar aqui do item master, tá? Get container ID. É a mesma coisa, tá? E vou linkar aqui, ó. Vou até trazer por baixo aqui para ficar fácil de visualizar. Mas novamente, daria para trazer do item objeto também. Então quando a gente salvar aqui em todos os itens estão sendo salvos, a gente está salvando também o ID aqui. Então agora quando a gente salvar o jogo, nesse smapa vai estar falando, beleza, eu conheço os itens, sei onde eles estão e sei até a identificação deles também.
Futuramente a gente precisar de alguma coisa desse tipo, a gente tem o endereçamento aqui, ou o nome de cada item, o nome físico dele mesmo. Ele tem esse nome aqui, ó, tá? No chassi dele, no construtor dele foi criado esse nome aqui. Beleza? E esse nome acompanha ele até o fim agora. Deixa eu só dar uma revisada para ver se eu não esqueci nada. Agora sim, a gente no próximo vídeo vamos entrar aqui no Brain Save. Vamos salvar todos os itens aqui, ou no caso as mochilas, para saber quais itens estavam dentro dela, chamando a função que a gente criou aqui no começo do vídeo. Check get item save, ok? Para a gente saber os itens, rotação e tudo mais. Foi um vídeo mais de preparação, não tinha outro jeito, pelo menos quando você for jogar aí, ó, for testar, for criar mais itens, nada vai atrapalhar, vai estar tudo normal, tudo funcionando corretamente. Você consegue pegar itens e tudo mais. Novamente, se eu salvar aqui, sair e voltar, eu equipo a mochila, só que o item ainda não está voltando, não está pronto ainda, vai estar pronto no próximo. Eu agradeço aos membros do canal, muito obrigado pela força de vocês, ajuda demais a gente a trazer vídeos aqui. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa o like, marca o sininho, qualquer dúvida, nos comentários aí, a gente se vê na próxima. Grande abraço, que bem, e valeu!